Bom, de facto, a arte nem tudo é permitido. No entanto, começaria por fazer uma distinção entre aquilo que são as artes convencionais e as chamadas belas artes, as artes puras, digamos, e depois as artes num outro contexto, como seja o cartoon, a cultura. Em relação à primeira, às artes, às belas artes, diria que o universo é um universo subjetivo e, portanto, em princípio, tudo é permitido. Aconteceu algumas vezes na história que alguns autores tiveram desfasados do gosto da sua época, porque mais avançados, e alguns nem sequer conseguiram vender um único quadro em toda a vida. Estou-me a lembrar, por exemplo, de Van Gogh, e até mais recentemente o Basquiat ou o Warhol também não foram inicialmente muito bem compreendidos. Em relação às artes que se manifestam na imprensa, e aí nomeadamente a ilustração, o cartoon, a caricatura, essas têm um universo muito menos subjetivo. Elas têm que ser eficazes. Elas têm que comunicar. Interessa ao autor comunicar, interessa ao jornal comunicar com os seus leitores. Portanto, porventura, não seria muito interessante para um autor fazer uma obra-prima num jornal para que ninguém entendesse. Esse era o primeiro passo para a sair do próprio jornal. Há outros condicionantes, para além deste conceito mais ou menos abstrato de liberdade de expressão, vamos ver outra cultura onde se insere o país. O país, que características é que tem, que religião é que o marca mais, por exemplo, o regime, segundo o regime democrático mais permissivo ou menos permissivo, e que tipo de jornal é que estamos a falar? A sua linha editorial por um lado e os seus consumidores, leitores, por outro. Tudo isto influencia. Para além daquilo que eu chamaria, algumas pessoas apressadamente chamam de autocensura. Eu acho que a fronteira é pouco clara entre aquilo que é a autocensura e aquilo que é o bom senso. Há coisas que nos limitamos, que nos autolimitamos, porque têm a ver com bom senso, e depois há outras que não. No entanto, os cartunistas devem ir à procura do seu próprio limite, porque há coisas que precisam de ser ditas, apesar de, segundo as regras em vigor, não havia esse hábito. Por exemplo, estou-me a lembrar, por exemplo, a questão religiosa, que é uma coisa que eu abarquei várias vezes, por exemplo, em França, que é um país que foi marcado pela religião católica, é um facto, mas também pela Revolução, e, portanto, a Revolução faz toda a diferença, quer dizer, a religião católica, a imprensa francesa, tem uma tradição anticlerical muito clara. Portanto, e vêem-se cartoons na imprensa francesa que eu, enquanto cartunista, não subscreveria. Portanto, é o gozo pelo gozo, é o ataque pelo ataque. Aqui não. Aqui nós vínhamos de um regime com outras características. Tivemos uma Inquisição muito mais forte do que lá e depois tivemos uma segunda Inquisição que se chamou Salazarismo. Portanto, a junção das duas levou-nos a uma... Em relação a essa matéria, levou-nos a uma situação de grande obediência. Havia coisas que não se podia tocar. Até que se passaram a tocar e, portanto, as coisas também mudaram e hoje acho que nós nos sentimos mais livres também para abordar essas questões. Depois temos a clientela de um jornal. Se for um jornal de tipo elitista, com uma clientela aqui, ponho as aspas que quiser, com os leitores que nós situássemos, por exemplo, em pessoas com uma cultura acima da média, portanto, que podem facilmente perceber um determinado tipo de simbologia, então eu usaria essa simbologia. Não usaria a mesma simbologia, provavelmente, no jornal de características mais populares, em que provavelmente estava condenado a não comunicar. E eu volto à questão inicial. O cartoon, a caricatura, a ilustração, estas artes gráficas que se processam nos jornais, são para comunicar e têm que sempre comunicar. Portanto, há aqui esta ideia da adequação ao órgão, a adequação ao país, a adequação à cultura e depois também a obrigação de ir à procura dos limites, porque tudo isto é dinâmico, também não é estático. Portanto, aquilo que hoje não se pode fazer, se calhar amanhã já se pode. E esse é o nosso desafio, de irmos conquistando terreno,